Portanto, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. Este é um primeiro formato, todos os outros free runnings foram presenciais, portanto, nós tivemos os convidados connosco. Alguns deles depois foram correr também com a assistência, e, portanto, vamos experimentar este novo formato à distância, que é obrigatório neste momento, pelo momento da pandemia que vivemos. O Rui Silva é um dos maiores atletas portugueses de sempre, é provavelmente o último representante nos homens da geração de ouro do atletismo em Portugal. Chegou a correr ainda chegou a ser colega de equipa, por exemplo, dos irmãos Castro, do Dionísio e do Domingos Castro. Tem uma medalha olímpica em Atenas em 2004 nos 1500 metros. Tem mais um conjunto muito significativo de medalhas importantes, mais de 10 medalhas em competições mundiais, oficiais mundiais e europeias. E eu começava um pouco por aí, de todas estas grandes vitórias, qual é a prova, qual é a prova que recorda com mais emoção? E eu arriscava a fazer-lhe a pergunta se é precisamente a prova em Atenas, os 1500 metros, onde não ganha, mas onde traz uma medalha de bronze para Portugal. Qual foi a prova que efetivamente mais gosto lhe deu fazer e que recorda com mais emoção? Efetivamente, a participação e a medalha alcançada de bronze nos Jogos é a prova, pronto, que mais me marcou a mim na minha carreira. Não tanto pela medalha, mas pela medalha e pela simbologia da competição em si. Pronto, e foi sempre esse o desígnio da minha carreira, era chegar a uns Jogos Olímpicos e ser medalhado, ou ser campeão olímpico neste caso. E pronto, e foi quase a proximidade de conjugar tudo aquilo que tinha sonhado ao longo dos anos anteriores, que era ser campeão olímpico, esteve muito próximo, e efetivamente essa foi a competição que mais me marcou. Mas todas têm a sua história, todas têm o seu significado, mas se tiver que apontar uma, será sempre essa, e de seguida o Campeonato do Mundo pista coberta realizado em Lisboa, no Atlântico, agora Altice Arena. Como é que é correr uma competição tão importante em casa? Isto é, por um lado, uma responsabilidade que inibe ou uma responsabilidade que é estimulante para se conseguir superar? Como é que o atleta Rui Silva lidava com esta pressão de correr em casa, de ter os portugueses, quer nas televisões, quer presencialmente no pavilhão, com uma expectativa enorme que ganhasse a prova? O que é que isto provoca no atleta Rui Silva? Um estímulo para fazer ainda melhor ou uma responsabilidade que de alguma forma inibe que dê tudo o que tem para dar? Eu nunca deixei tentei sempre separar as duas coisas. Não é por ser em Portugal ou por ser fora de Portugal que eu, em termos de objetivo, vou ter mais ou menos responsabilidade, ou iria sentir menos preparado ou menos envolvido no compromisso para o qual que ia. Mas é lógico, sendo em Portugal, perante o público, sabendo que os incentivos que estão a ouvir no momento na competição, grande parte deles serão dirigidos aos atletas portugueses. Pronto, isso, quer queiramos, quer não, tem sempre ali um fator involuntário ou inconsciente de alguma pressão extra, mas tentei sempre separar as duas coisas para que não afetasse para o qual estava previsto, que era fazer a competição, e não fazer a competição dependente de estar em Portugal ou não estando em Portugal. Estivemos a falar de momentos de grande alegria, mas também a carreira de um atleta e a carreira do Rui Silva também não teve sempre momentos de enorme alegria, de enorme satisfação. Lembro-me, por exemplo,
que em Sevilha, em 1999, caiu e não conseguiu chegar às finais, nos Mundiais. Lembro-me que em Sydney uma virose também o arredou da final. Lembro-me que também preparou Londres e preparou Pequim e também lesões o impediram de estar nas competições. O que é que sente um atleta e como é que um atleta consegue, onde é que vai buscar as forças para continuar a lutar, para continuar a treinar, para se reerguer depois de meses e meses e meses de trabalho e às vezes um pequeno acontecimento, uma lesão, uma virose, uma queda, deitarem um trabalho de longos meses a perder. Como é que se reergue, como é que se reconstrói e encontra forças para continuar a trabalhar e a trabalhar duramente. Não é uma situação fácil de gerir, principalmente nas primeiras vezes, e essa que recordou, 99 terá sido um dos primeiros dissabores da minha carreira. Pronto, com o passar dos anos e com a sucessão, que infelizmente foram algumas mais por lesão do que propriamente por falta de sorte ou por um facto infortuito na competição, pronto, vai-se criando anticorpos, vai-se criando estratégias a minuta, a batuta será que sempre seguir para a frente, não é? É lógico que teremos ali um dia, teremos dois, três, ou o período da lesão para digerir quando não estamos capazes de exercer a atividade na sua plenitude, mas o pensamento está sempre em que isto vai passar e eu vou voltar ao que estava, ao que era, traçar novos objetivos, visto que este já ficou pelo caminho, e tem que ser sempre esse o pensamento do atleta, e penso também do cidadão no seu dia-a-dia normal, terá que nem sempre, ou quase nunca, aquilo que nós sonhamos ou que ambicionamos ou que trabalhamos, quase nunca nos sai da maneira que nós idealizamos. Então, se nós formos ficar dependentes desses sentimentos, dessas situações, torna-se difícil avançar. Então, uma das premissas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, e principalmente na parte desportiva, era esquecer o que está no passado, viver o presente para trabalhar a pensar no futuro. E pronto, e quando acontecia algo que eu não conseguia controlar, uma lesão ou um fator que me arredava durante algum período, fosse ele pequeno ou grande, de uma competição, ou do treino, ou de uma atividade que esteja envolvida com a prática da modalidade, pronto, era querer logo debelar ou ultrapassar o problema o mais rapidamente possível, e até já mesmo nesse período já está a pensar qual é que seria o próximo objetivo, como é que ia ser encarado, a que distância estava, debater com o treinador e sempre com o olhar no horizonte, no futuro, e nunca no que se passou lá atrás, porque o que está feito, seja bem ou mal, seja glória ou seja um resultado menos conseguido, está no passado, fica registado sempre. Pronto, tem sempre às vezes reconhecimentos diferentes. É lógico que o sucesso é fácil de trabalhar, é fácil de lidar. O insucesso é sempre mais difícil, e quando olhamos à nossa volta, o sucesso, temos um grande número de pessoas a acarinhar. Quando há o insucesso ou quando há algo que nos corre menos bem, a tendência é que ficaremos sempre cingidos à nossa equipa de trabalho e pouco mais. E isso, pronto, é um pouco revoltante, mas é a lei da vida, é assim que nós somos. E, pronto, como já disse, esquecer o que passou no passado, viver o presente, trabalhar e traçar no futuro. É esta a premissa que eu tentei sempre, a partir de um determinado ponto da minha carreira,
seguir. O sucesso começou muito cedo, começou com 20 anos, com a primeira medalha de ouro, com a primeira vitória num campeonato europeu, e seguiram-se muitas outras medalhas em mundiais europeus, e seguiu-se também a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Já nos disse que o importante é ter o pensamento no futuro, estar centrado não no passado, mas no futuro. Mas estar centrado no futuro não chega, é preciso certamente muito trabalho, muito esforço, muito treino. Qual é o segredo deste sucesso todo? O segredo, eu penso que a receita é transversal a todos os atletas, só que é sem trabalho, sem entrega, sem dedicação, sem sorte, sem um conjunto de fatores, torna sempre mais difícil o alcançar de um resultado relevante. Então, se um atleta estiver à espera que as coisas lhe apareçam no caminho sem que tenha que trabalhar para elas, ou que tenha que, pronto, pelo menos tentar que a sua entrega, que a sua dedicação, que a sua sorte, eu penso que isto também é um fator que muitas vezes não é ponderado e é preciso também ter sorte. Muitas vezes um atleta está preparado para um evento, fez tudo, para uma competição, fez tudo perfeito, está tudo bem, mas naquele dia, por uma razão ou por outra, porque também temos os adversários, também têm os mesmos objetivos certamente que nós, as coisas não nos correm de feição, mas nós sabíamos no nosso íntimo que estávamos preparados para o fazer. Eu penso que este fator também é um fator muito importante. Mas pronto, eu penso que o trabalho, a resiliência, o querer sempre mais, o busca não é da perfeição, porque isso é muito difícil de alcançar, porque também não sabemos qual é o método ou a receita que logo à partida que nos vai levar a um determinado resultado. O treinador sabe vagamente que sabe que se fizermos mais ou menos isto, andando ao sabor das respostas diárias do atleta, poderá levar a um resultado expectável de uma determinada valia. Mas o treinador nunca terá essas certezas, não é uma fórmula matemática. Mas eu penso que a capacidade de entrega, como já disse, estes fatores todos que são característicos do atletismo e de muitas outras vertentes desportivas e não desportivas, penso que têm que estar presentes, e às vezes são esses que marcam a diferença daqueles que muitas vezes se ingram e daqueles que, pronto, têm um bom trajeto, mas nunca conseguem chegar a marcar essa diferença. Em janeiro passado estávamos a meio ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e tínhamos, que infelizmente foram adiados por todas as razões que nós sabemos, e o atletismo tinha seis ou cinco atletas, 6 atletas com mínimos olímpicos. Tinha o João Vieira nos 50 km de marcha, tinha 3 saltadores, o Pedro Pichardo, a Patrícia Mamona e a Evelise Veiga, e tinha na corrida, no fundo, tinha 2 atletas que, por coincidência, até treinam em Lousada, que é a Catarina Ribeiro e a Salomé Rocha. Para um país que se habituou a ter atletas no fundo e no meio fundo ao mais alto nível, isto não lhe parece muito pouco? Parecer pouco, parece sempre mesmo, mas eu penso que não podemos estar a pensar que nos parece pouco só. Eu penso que temos que o atletismo em geral tem que ponderar o que é que levou a este decréscimo nos resultados naquilo que foi a grande máquina propulsora do atletismo nos anos 70, 80 e 90, foi o meio fundo. Estão enumeradas várias possíveis causas, mas não sabemos qual delas concretamente terá, ou quais delas terão levado a que o meio fundo e fundo, neste caso, tenham chegado ao ponto não tão significativo como já foi no passado.
Isso é, pronto, é fazer especulação, é conjecturar cenários, mas será muito difícil eu conseguir identificar qual é que foi a causa que levou concreta a este desfecho neste momento, que o meio fundo e fundo tenham esta dificuldade ou tenham esta menor visibilidade em termos internacionais, quer em termos de participação, quer em termos de resultados, que já tiveram num passado recente, pronto, digamos assim, 15, 20 anos, é recente, e com a tradição que nós tivemos, seria muito fácil, e foi muito fácil manter durante um ano, mas algum fator ou alguns fatores levaram a que esta continuidade não fosse possível. Eu penso que seria mais importante debater num evento destinado a essa, com esse intuito, e tentar identificar as possíveis causas e trabalhar nas possíveis soluções adaptadas à sociedade hoje em dia. Eu penso que seria por aí, porque ninguém vai ter a certeza que foi por esta razão ou por estas razões. Especula-se, imagina-se que se terá sido por determinadas, mas ninguém terá a certeza. Eu penso que será muito mais vantajoso trabalhar analisando essas possíveis causas, mas trabalhando já num projeto futuro. Foi assim que fizeram países também que passaram por dificuldades que nós passámos, o caso do Reino Unido, a própria Espanha agora está novamente no meio fundo a voltar a subir, mas também passou um período menos bom e certamente não foi sem estratégia que chegaram a algum lado. Claro. Alguma coisa terá sido, e penso que é por aí que nós temos que avançar. Claro. Li numa entrevista sua que se referiu ao desporto escolar como uma mina por explorar. Será que é uma das soluções para estes resultados menos satisfatórios que temos tido no meio fundo e no fundo explorar esta mina do desporto escolar? Eu daquilo que acompanho do desporto escolar, e aqui nos últimos anos tive algumas participações mais efetivas no desporto escolar, a qualidade, a profundidade continua a estar lá, porque nós temos inúmeros jovens a praticar atletismo, onde hoje em dia há uma panóplia de oferta desportiva muito superior do que havia há 10, 15, 20 anos atrás. E continuamos a ter inúmeros participantes jovens nessas atividades do desporto escolar na área do atletismo, seja ele na vertente de corta-mato, seja ele na vertente de pista. Ora, há alguma coisa aqui que não está a comunicar, ou a modalidade não está a ser suficientemente atrativa, ou há aqui um elo que está a faltar nesta cadeia que faça com que este grupo de jovens que pratica atletismo não chegue, pelo menos, a uma fase mais avançada da modalidade e que depois possa oferecer outra profundidade à modalidade, porque um dos grandes problemas que nós temos no alto rendimento neste momento, temos alguns atletas com valor, mas depois não temos profundidade. E sabemos de antemão que a profundidade, a competição entre este nível mais elevado, leva aqui os melhores quando queiram ser melhores, e os que querem ser melhores vão atrás daqueles que vão, digamos, na frente da carruagem. E foi assim que aconteceu no passado. Os grupos juntavam-se e quem não tinha as qualidades que tinham os atletas de eleição acabavam sempre por melhorar e proporcionar os atletas que estavam, digamos, numa metáfora, na carruagem da frente. Eu penso que há aqui alguma coisa que nos está a escapar, e pronto, isso cabe às entidades que regulam a modalidade e o desporto e a todos os intervenientes que têm responsabilidades, sejam elas efetivas ou não, em dar o seu contributo e tentar identificar. É aquilo que eu já tinha dito um pouco atrás, é tentar identificar, porque o que me parece aqui é que há realmente o desporto escolar continua a ser fomentado, tem um largo número de praticantes nas várias modalidades,
mas depois, quando transportamos isto para o alto rendimento, ou para o semi-alto rendimento, alto rendimento, o número de unidades perdem-se drasticamente. Claro, Pronto, claro. e não havendo Eh, quantidade, não há qualidade, não havendo qualidade, torna-se difícil claro. acertar nos elementos que fazem, podem marcar a diferença. Falou na atratividade da modalidade. Nós sabemos que para as famílias, se calhar até mais do que para as crianças e para os jovens, o futebol tem uma atratividade bastante elevada portanto, muitas destas crianças vão para o futebol às vezes sem uma apetência especial pela modalidade, mas porque há uma pressão da família, uma pressão social que os leva a que isso aconteça. O Rui Silva tem precisamente um percurso ao contrário. O Rui Silva começa no futebol e depois deixa o futebol e vai para o atletismo. Perdemos um grande jogador de futebol, ou que teria certamente lugar nos maiores palcos da modalidade, ou o Rui Silva atleta superaria claramente o Rui Silva futebolista. Pois isso é uma resposta que nem eu nem ninguém está capaz de dizer. Mas só ressalvar aqui um fato curioso. Eu saí do futebol e o cenário que estabeleceu aqui realmente eu identifico bastante que é realmente o que acontece. Muitas vezes os jovens vão para o futebol, e estamos aqui a especificar futebol, mas vão muitas vezes para uma determinada modalidade porque os pais a praticam ou porque os pais se identificam mais com ela, ou porque a modalidade, digamos assim, está mais em voga ou é mais divulgada. E isso muitas vezes faz que um determinado valor ou um potencial determinado valor que esteja ali para uma determinada modalidade, ficando cingido logo à prática de uma atividade só, e não tendo condições de exceção para a praticar e não passando o percurso eclético da atividade desportiva, seja mais difícil ou nunca descobrir realmente para qual tem mais apetência. Eu vim do futebol, mas eu vim para o futebol porque por uma circunstância familiar, de residência, e eu só fui para o atletismo porque não havia futebol. O Rui começou na pista, nas distâncias mais curtas, desde a pista coberta, depois fez muita estrada, ganhou muitas provas de estrada, fez também corta-mato, mas também experimentou os 42 quilómetros da maratona, fê-lo em Berlim, fê-lo de uma forma brilhante, numa estreia no nono lugar, provavelmente na maratona na maratona com certeza mais importante da Europa, na maratona mais rápida da Europa, na maratona que investe mais na obtenção de recordes. Nesse ano, o Kipsang fez o recorde do mundo, que entretanto foi batido, mas ele ganha com o recorde do mundo. Acabam 5 quenianos na frente, 2 brasileiros, perdão, um brasileiro e dois japoneses. O Rui acaba em nono lugar. Como é que viu essa estreia? Que foi uma estreia para nunca mais. E como é que foi essa experiência? Com certeza não teria sido traumatizante, apesar de tudo, com o nono lugar, com uma classificação, apesar de tudo, brilhante, de uma maratona que tem cerca de 40 mil pessoas a correr. Traumatizante não foi uma experiência bastante agradável. Maratona, pronto, no meu caso específico, tem umas histórias algo complicadas nos percursos de preparação. Berlim foi a minha terceira maratona que preparei e foi a única que consegui apresentar-me à partida. Derivado a episódios de lesões muito próximo do objetivo em si, fazia a preparação quase na sua plenitude e depois a primeira vez faltavam 10 dias para a maratona quando me lesionei e não consegui me apresentar à partida. A segunda faltavam 15 dias e a terceira efetivamente foi a única que consegui apresentar à partida, e depois ainda tentei uma outra preparação que também não correu muito bem e acabei por deixar de lado esta ambição da maratona.
pronto, foi algo fugaz, era um dos objetivos que tinha também na minha carreira, era participar numa maratona olímpica. Não foi possível, pronto, e depois também foram surgindo outras opções de vida e acabei por tomar essa decisão de não voltar a tentar pelo menos preparar. Neste momento, tanto aspecto competitivo. Neste momento, tanto quanto sei, é colaborador da Federação Portuguesa de Atletismo. Qual é o trabalho específico que tem distribuído? Pronto, eu faço parte com um colega meu, estamos a agilizar na parte administrativa no setor de alto rendimento. Pronto, recebemos as propostas de atividades, de estágios dos vários setores, dos atletas que estão na preparação olímpica, que estão no projeto de esperanças olímpicas, e pronto, basicamente passa muito por essa questão de administrativa das necessidades respeitantes ao alto rendimento. Continua a correr por lazer ou eu lembro-me quando entrevistei o Carlos Lopes, ele ter dito que no dia que ganhou a última prova, julgo que abandonou a carreira, julgo que foi em Albufeira, e que nunca mais pegou nas sapatilhas, nunca mais correu, nunca mais quis nada com a corrida. Eu achei muito curioso como é que alguém que correu durante tantos anos àquele nível, quando faz a última prova, deixa completamente de correr e não pega mais nas sapatilhas. O Rui continua a correr por manutenção, por lazer, ou também deixou completamente a corrida? Não, tenho mantido alguma prática, não na vertente competitiva, mas tenho feito a minha atividade quando estou no estado de espírito para para ir correr um pouco, ou por necessidade, ou por uma regra que me imponho, tenho feito sempre alguma atividade. Pronto, não parei completamente, não faço atividade regular, pronto, planeada, mas tenho mantido alguma atividade na modalidade. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu agradeço-lhe imenso a partilha que teve connosco. Queria também convidá-lo, quando vier ao Norte, para vir a Lousada, para conhecer também as nossas instalações desportivas. Nós temos uma pista de atletismo e temos também uma zona coberta, não é propriamente um CAR como o de Jamor, obviamente, infelizmente para nós, mas é também uma estrutura coberta muito interessante, que aliás, o Sr. Presidente da Federação é o responsável por nós termos aproveitado os fundos da bancada para termos ali uma nave, também com um piso desportivo e com uma caixa de saltos e com corredores de 60 metros, para permitir também aos atletas, em situações de tempo muito agreste, poderem treinar com mais conforto. E, portanto, eu gostava muito que um dia que estivesse pelo Norte pudesse conhecer as instalações desportivas de Lousada, nomeadamente a nossa pista de atletismo e as condições que nós temos aqui para proporcionar aos atletas e também algumas atletas que neste momento também se encontram em preparação olímpica, como falei há pouco, a Sara Catarina Ribeiro e a Salomé Rocha. Mais uma vez, muitas felicidades para os novos desafios da Federação e, obviamente, para outros projetos que têm certamente ligados ao treino. E, mais uma vez, muito obrigado pela partilha e pela disponibilidade de ter estado connosco neste freerunning de 6º aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado e muita saúde. Convite. E muita saúde. Muito obrigado. Obrigado. Então.